Eh, la presentación que preparé está dividida en 4 tópicos. Y ellos tienen esta parcialidad del lugar que yo ocupo en mi trabajo, que es la academia. Entonces, es una visión de alguien que está en la academia intentando hacer algo que pueda contribuir para los que están haciendo las políticas y están organizando y haciendo el cuidado a las personas de nuestras poblaciones. El primer tópico va a ser un poco sobre la relevancia de los trastornos mentales para la salud pública. Esto ya ha sido abordado principalmente por Miguel, pero voy a dar unos datos de Brasil. En segundo lugar, voy a hablar un poco de la estructura actual del sistema brasileño de atención primaria. Y en la segunda parte, voy a hablar de la integración de la salud mental en la atención primaria, intentos de hacer esto en Brasil. Y, por último, algunas palabras sobre una nueva área que hemos trabajado, que es la salud mental de los equipos de salud de atención primaria. Bueno, esto ya ha sido muy bien presentado por Miguel, pero yo quería llamar a atención que fue a partir de este tipo de dato que mostró por la primera vez en 2007 que los trastornos mentales ocupaban un papel muy importante en la carga global de doenças, que fue posible incorporar esto en la salud pública y esto pasó a ser parte de la agenda de la salud pública en todo el mundo. Esto es solo para lembrar que es una publicación que tiene 3, 4 semanas, una revisión de la carga global de doenças y continúan los trastornos mentales ocupando posiciones muy importantes en el ranking de las causas de años vividos con incapacitación en el mundo todo. Y aquí yo pienso que es algo que es para mí central para la discusión, que es los recursos humanos disponibles para cuidar de las personas con trastornos mentales. Este gráfico muestra cómo son el número de profesionales especializados en países ricos, países de renda media y baja. En países ricos hay 10 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. En los países de renda media, 2.7. En los países de renda baja, menos que 1 por 100.000. La distribución también es muy desigual dentro de cada país. En Brasil, por ejemplo, si vamos a São Paulo, si vamos a Rio, hay quase todos os psiquiatras estão em estes grandes centros com muito dinheiro. Mas se vamos a Amazonas, há poucos anos, haviam 7 psiquiatras para todo o estado do Amazonas. Então, a distribuição é muito desigual. E isso também implica que dificilmente vamos lograr chegar nestes níveis de profissionais especializados. Temos que pensar outras estratégias. Este é meu ponto de vista. Então, é necessário aumentar o financeiro, recursos. Temos que treinar mais profissionais de saúde mental, pero também temos que investir em esta estratégia que é chamada task shifting, cambiar tarefas, capacitar pessoas não especializadas a hacer tarefas específicas que sejam efetivas. E en esto, uma das áreas que tenho trabalhado em los anos recentes. Outra coisa que penso é importante, em nossos países, há populações que estão lejos, que têm muita dificuldade de acesso
Essas são importantes. Pero cada vez mais estamos falando de populações urbanas, em grandes centros, como São Paulo, por exemplo. Então, se falamos de integrar a saúde mental na atenção primária, bueno, estava vendo em Galícia 2,7 milhões de pessoas em toda a província. E aqui temos, só na cidade, 10 milhões, 11 milhões. Em la Grande São Paulo, quase 20 milhões. Isto é um fenômeno que está ocorrendo em todos os países latino-americanos. Cada vez mais as populações vivem em grandes centros. E vivem em condições não favoráveis, como sabemos muito bem. Então, como fazer com que estas pessoas tenham acesso a cuidados em saúde e acesso a cuidados em saúde mental é um desafio muito grande. Esta é a situação que todos não é fácil ir de um lugar para outro em estes grandes centros. Bueno, alguns dados de los estudos epidemiológicos que temos para Brasil. Este é um trabalho recente que estudou a prevalência de transtornos mentais em la área metropolitana de São Paulo. Mais de 5.000 pessoas foram incluídas neste estudo e lo importante é as altas taxas de prevalência de transtornos ansiosos, quase 20%, e para a depressão maior, quase 10% no último ano. Em comparação com os outros centros do estudo de WHO, este foi uma das prevalências mais altas. Este é outro estudo que é nacional e investigou a presença de sintomas depressivos em la população de Brasil. O que eu gostaria de mostrar aqui é que há uma associação muito importante com condição socioeconômica e risco de apresentar sintomas depressivos. Isto reforça a inequalidade, a desigualdade em saúde. As pessoas mais pobres, com mais dificuldades na vida, têm mais chance de ter sintomas depressivos, por isso vão estar mais desabilitadas e vão ter mais problemas, e isto contribui para as desigualdades sociais. Aún mais, este é um trabalho que fizemos em São Paulo e tentamos estabelecer a colaboração dos sintomas depressivos para a incapacidade em pessoas com 65 anos ou mais, independente de outras condições de saúde. E o que vimos foi que a depressão maior, ou a depressão de acordo com o diagnóstico de la CID, 5% de la muestra tinha... De novo? O que passa aqui? Estou pressionando algo aqui, não? Eu creio que este é este. Muito bem. E, então, uns 5% tinham sintomas de depressão que são severos suficientes para preencher o diagnóstico. E outros 21% sintomas de depressão não tão importantes, pero a contribuição destes dois grupos para o que chamamos a fração atribuíble a los sintomas depressivos foi a mesma neste grupo de pessoas e neste grupo de pessoas. O que eu quero dizer é que muitas pessoas têm sintomas menos importantes, menos intensos, pero como são muitas pessoas, a contribuição disto em la incapacidade da população é correspondente à contribuição da depressão maior. Então,
esta é uma questão muito importante para pensar no como fazer, com que formas que temos de lidar com esta questão. Muito bem. Então, este é um pouco de alguns dados e como nós temos trabalhado para contribuir a la compreensão da situação da saúde mental na população brasileira. Agora vou falar um pouco do sistema brasileiro de atenção primária. Em relação à saúde mental, o Brasil foi um dos primeiros países da América Latina que começou uma reforma psiquiátrica importante em los anos 80, 90, e há uns 20 anos que a situação cambiou de uma forma muito importante em Brasil. Praticamente não há mais os grandes hospitais psiquiátricos em Brasil, a quantidade de leitos de camas psiquiátricas se reduziu drasticamente em Brasil e número muito grande de centros de atenção psicossocial, serviços especializados, camas em hospitais generais, serviços terapêuticos residenciais e programas foram criados. Os números são impressionantes, porque o Brasil é grande, a população é muito grande, então sempre números muito impressionantes. Pero temos números, pero não temos avaliações de resultado, de como isto ha de fato ter um impacto na vida, na qualidade de vida das pessoas que tiveram seu cuidado cambiado do modelo anterior, tradicional, para este novo modelo. E isto foi focado principalmente para pessoas com transtornos mentais graves, não as pessoas que eu mostrei anteriormente, as pessoas com os transtornos mentais comuns, como a depressão. E agora, então, temos como principal estratégia para este grupo de pessoas com transtornos mentais comuns a atenção primária. Eu queria que a atenção primária em Brasil fosse como em Galícia. Seria um sonho. Não é, mas a filosofia eu penso que é parecida. Temos que avançar muito, mas como ha falado Miguel, o que se passou em Brasil foi um cambio de modelo de atenção primária. Também como se passou em Galícia, um cambio que do modelo tradicional do centro que tinha clínico, pediatra, obstetra e assim se propõe agora um modelo chamado estratégia de la saúde de la família, que é um modelo onde o cuidado deve ser longitudinal. As pessoas são seguidas ao longo de suas vidas por la mesma equipe de saúde. Essa é a principal entrada para o sistema de saúde. O cuidado é coordenado, porque a equipe que é responsável por seguir o que se passa com cada paciente. O cuidado é integral e há agora uma ampla cobertura da população no Brasil. Mais de 5.000 cidades têm, por lo menos, parte de sua população, 5.000 cidades, têm parte de sua população coberta por esta nova forma de atenção primária. E mais de 100 milhões de pessoas estão cobertas. Então, é algo muito interessante para se pensar uma nova forma de integrar a atenção, a saúde mental, à atenção primária. Esta é uma típica unidade da saúde da família em uma cidade brasileira. Um centro destes tem, em média, 5 equipes de saúde da família. E as equipes são mais ou menos assim. Primeiro, todas mulheres. Todas mulheres. 90% mulheres. Os homens estão fazendo outras coisas ou não estão fazendo nada, não sei.
Hay una médica, esta después fue a hacer su posgrado conmigo, con mi supervisión, y fue así que empecé a adentrar esta línea de investigación. Hay una enfermería graduada y 2 enfermerías técnicas y los agentes comunitarios de salud. Tienen funciones distintas. Los agentes son los que hacen la ligación directa de la equipe con la comunidad, porque son personas de la comunidad y hacen visitas a las casas de las personas. Y la enfermería es la que coordena la equipe y el médico hace las cosas que solo los médicos pueden hacer, como diagnóstico, prescripciones, este tipo de cosas. Entonces, esta es una estructura muy propicia para se pensar cómo integrar la atención a la salud mental. El crecimiento de este programa ha sido impresionante. De 2000 teníamos casi 30 millones de personas cubiertas, para 10 años después, 100.000. 10 veces más. Y ahora, como hablé, casi todo el país. Pero este solo indica dónde están estas equipes, pero no el número de equipes por población. Y para encerrar esta parte de mi presentación, embora esta estructura sea muy favorable para integrar la salud mental a la atención primaria, esto no está se pasando muy bien. Entonces, este estudio fue hecho en 4 capitales de Brasil, grandes ciudades, con 20 equipos de salud de la familia, un número expresivo de personas en cada centro, fue evaluada con evaluación psiquiátrica y más de la mitad de las personas que iban a hacer una consultación con el médico o con la enfermería de este equipo, más de la mitad tenían síntomas importantes de depresión o de ansiedad. Casi nadie estava recebendo cuidados adequados. E outras investigações que temos feito em São Paulo, em Amazonas, o quadro é muito semelhante. Muitas pessoas com sintomas importantes que estão interferindo em suas vidas, pero as equipes ou não le identificaram, ou le identificaram, pero não estão haciendo algo que sea efectivo en reducir el impacto de estos síntomas en sus vidas. Entonces, esto es un gran desafío para nosotros también. Y estamos intentando ver cuáles son las opciones. Yo voy a encerrar esta primera parte aquí, porque después voy a presentar a ustedes cuáles han sido las opciones que tenemos intentado para integrar el cuidado de salud mental en la atención primaria. Muito obrigado por su atención. Muchas gracias.